Olá, estamos de volta com o nosso podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. A gente vai receber hoje dois convidados, o magnífico reitor, o Dr. Valdinei Gouveia, né? Vou até pedir a permissão de não tratá-lo como magnífico durante o podcast, porque a gente está aqui numa conversa, e também Dr. Flávio Fabris, que é médico perito, né, intensivista, tem uma longa trajetória na medicina, inclusive trabalhamos juntos lá no Hospital Dom Rodrigo. Então vai ser um papo muito interessante. E qual vai ser o assunto? Né? O assunto vai ser as mentes sombrias, né, que a gente encontra no dia a dia. Para isso, né, o nosso reitor magnífico, Dr. Valdinei, está trazendo para a gente um livro que vai ser apresentado aqui, que trata dessas mentes sombrias. E a gente vai debater sobre isso. Dr. Flávio, ele está participando, como a gente vai também poder fazer as perguntas, porque ele já está lendo o livro, né? E aí a gente vai destrinchar assim, o que é que trata diretamente esse livro, né? Para que as pessoas possam, inclusive, desfrutar dele, porque me parece, pelo que eu conversei, é uma excelente obra, né? Então, primeiro a gente passa a palavra aqui para os nossos convidados, para se apresentarem rapidamente, e a gente depois vai para nossas perguntas. Professor Valdinei. Bueno, Valdinei Gouveia, né, aí de Itabaiana, como se diz, um matuto do interior. Tenho me dedicado à psicologia, embora tenha formação também em direito. Então, nós temos trabalhado, sobretudo, acerca de traços de personalidade, valores humanos, comportamentos antissociais, delitivos e pró-sociais também. Então, entre os temas principais que nos interessam estão as mentes sombrias ou traços sombrios de personalidade. Fabris, aí, quanto tempo como médico perito já? Como médico perito, 18 anos já. 18 anos como médico perito. Faço essa assistência pericial tanto para o Estado, sou concursado no Estado, mas faço também assistência para a Justiça Federal, Justiça Estadual, sou assistente técnico. E sou apaixonado por isso, né? Pelo que eu faço. Isso é bom. Ó, a gente vai... primeiro, pergunta o livro, né? Ele surgiu, né, com um objetivo, como tudo que a gente faz na vida, né? Então, assim, qual foi o objetivo principal? Bom, em realidade, quando nós decidimos escrever esse livro, é um pouco um resumo de algumas pesquisas que nós temos realizado, tanto no Brasil quanto em colaboração com colegas de mais de 50 países, tentando entender como funcionam esses traços sombrios de personalidade e que implicações têm em condutas como, por exemplo, buscar parceiro, traição, mentira. Então, surge como uma forma de tentar que o indivíduo que não é da área da psicologia, por exemplo, ele consiga ter acesso a essas informações, porque são essenciais para você saber com quem lida e poder se proteger. Então, a ideia do livro é muito mais servir como um modelo para que você comece a olhar em seu redor quem são as pessoas com as quais você convive e também poder, de uma forma preventiva, se afastar desses que têm mente sombria e que agem como verdadeiros sanguessugas, sugando tudo que você tem, inclusive o que há de mais digno, que é você mesmo, sua personalidade, seus desejos, seus sentimentos. Como foi colocado aqui, inclusive, né? Ou seja, são vampiros, né, sociais que batem nas nossas portas todos os dias. E isso é importante a gente ter um instrumento assim, com base científica, né, para poder identificar. Porque é difícil, né, Flávio? A gente lidar com tudo, você é médico, né? Também a gente lida com muitas pessoas. E como é difícil a gente conhecer essas pessoas. Então, acho que você poderia dizer assim, está gostando do livro? O livro, Tarcísio, foi indicação de um dos colegas nossos que compõe a diretoria do CIMED, Dr. Bernardino Bandeira. Ele sabe que eu sou estudioso, ele gosta também dessa parte aí, da parte de linguagem não verbal. E ele me indicou o livro, né? E eu estou fascinado com o livro. Já falei para o professor Valdinei que a linguagem dele é muito acessível, então qualquer pessoa pode acessar o livro. É um livro didático, é um livro de linguagem fluida, bem tranquila e acrescenta bastante na vida
do cidadão em geral e dos médicos, pessoas que lidam com pessoas, principalmente para o médico perito. Eu acho que esse vai ser muito bom para o médico perito, o médico que trabalha na seara previdenciária, vai ser muito bom, porque a gente tem muitos casos lá que envolvem a parte da psiquiatria, e ele vai ajudar muito o médico que trabalha nessa área. Então, é um livro que eu recomendo para todos os médicos, para todas as pessoas que tenham esse interesse na área da psicologia e da psiquiatria também, como de uma forma geral. Sem dúvida, eu acho que assim, livros que tratam de pessoas, né, sempre são interessantes. E neste caso aí, ele avalia as mentes dessas pessoas, né? E a gente pode dizer, uma mente, o que é uma mente normal, aquela que tem algum distúrbio. E como é que se deu o processo de criação? Você colocou que teve a colaboração, né, pesquisadores estrangeiros, assim, levou muito tempo nesse processo de conclusão do livro? Bom, na verdade não, já havia a pretensão de escrever esse livro. Então, em um momento em que eu precisava ocupar a mente, um momento de dor, eu estava fora do Brasil, estava na China, com minha mãe que tinha acabado de falecer, e eu me encontrava lá com a necessidade de 15 dias na China. Então, eu me dediquei a começar a escrever, delinear esse livro. Então, desde então, eu ocupei minha mente fazendo alguma coisa que eu imaginava ser de importância para as pessoas, que as pessoas poderiam ver ali e entender que em qualquer espaço da sociedade poderiam se deparar com pessoas desse tipo. Não exatamente são pessoas criminosas, as de mente sombria. Elas podem aparentar ser super normais, super agradáveis, e à primeira vista, de fato, são persuasivas, têm um charme superficial, são encantadoras, mas precisamente porque elas têm um propósito, que é ingressar em nossa vida. E elas vão estar ao nosso lado tentando usurpar, tentando obter vantagens, todas as que forem possíveis. Se elas tiverem que declarar o amor, elas declararão o amor, mas jamais sentirão qualquer amor por qualquer pessoa. Professor, vão mudar? Não mudam. Elas nascem com essas características, excetuando o narcisismo, que há uma discussão sobre transformar-se ou chegar a ser narcisista. A psicopatia, como um dos traços sombrios, as pessoas nascem. É interessante, só queria ressaltar aqui uma frase colocada pelo professor, assim, que foi num momento de dor, como ele bem referiu aqui, a perda da sua mãe, assim. E é interessante como a nossa mente, nesses momentos de dores, eu já tive a oportunidade, assim, infelizmente, de perder meu pai muito, muito jovem, aos 67 anos, ele teve um infarto. E, assim, nesse momento, a mente, ela parece que abre de uma forma, você começa a refletir sobre tudo. É um momento, assim, que eu me toquei na hora da frase, porque realmente é verdade. Você tem que ocupar a sua mente nesses momentos de dores. E aí você, né, tem que buscar uma coisa. E ela está muito fértil, né? Tanto quando você se apaixona, né, como também você, no momento de dor, a mente ela tem uma capacidade assim, de revelar muitas coisas, né, para a criatividade, vamos assim dizer. Perfeito. Né? É um momento em que você precisa, literalmente, como eu falava, ocupar a mente, e se você ocupa com aspectos que podem favorecer outras pessoas, tanto melhor. E a ideia do livro era essa, como muito bem falou o Dr. Flávio, de ter uma linguagem acessível para todas as pessoas. Então, às vezes essas pessoas de mente sombria, elas estão ao nosso lado e nós não percebemos porque não temos uma ferramenta, nós não entendemos se aquela conduta era esperada, se não era esperada. Então, o que esse livro oferece é: reconheça quem está ao seu lado. Existem pessoas maravilhosas ao lado, e digo mais, a maioria merece muito nosso carinho, muita nossa atenção. Mas tem aquelas que se disfarçam nesse conjunto de maioria e que tem um potencial de causar dano impressionante. Eu assim, a gente estava conversando antes de iniciar aqui o nosso podcast, eu com o Flávio, assim, e eu dizendo que estava interessado, mas ao mesmo tempo eu já criei, assim, não é um medo, vamos dizer assim, um medo de ler um livro e de se deixar se influenciar, né? A gente tem que ter esse cuidado também, né? Porque nem tudo, assim, que a gente possa considerar, a gente pode fazer a correlação com o que está escrito. Mas, assim, é importante demais, assim, você ter um livro que seja acessível, né, à população de uma forma geral, né, porque é difícil você identificar. E você só conhece essas pessoas convivendo, não é isso, Flávio?
E aí, Flávio, assim, ele tem uma proximidade muito com essas mentes, porque é um perito, né? E vê essa parte desses crimes e esses autores desses crimes. Então, por isso que ele está gostando tanto, né, Flávio? Porque isso vai ajudar na profissão dele de poder reconhecer antes de acontecer um mal maior. Inclusive, quando eu fui receber o livro do professor Valdinei, o professor Valdinei me alertou, disse, ó, quando você estiver lendo aí, vai abrir os olhos, mas não se assuste não, viu, com as pessoas que estão ao seu redor, não vai se assustar não. Vá devagar aí para ver quem realmente são essas mentes sombrias ou não que vão estar ao seu redor. Então, eu achei muito interessante. Quando eu estou desempenhando minha função, realmente, Assis, a gente tem que se preparar para essas mentes que possam... essas mentes delinquentes, né, que chegam para a gente. Mas essa parte aí você classificá-la como mente sombria, tem que, como bem falou o professor Valdinei aqui, você precisa ter um instrumento ali para juntar, porque senão você vai julgar somente o traço como importante e às vezes você erroneamente classifica uma pessoa como mente sombria. E para ter mente sombria tem que ter um qualificador muito negativo, que é a psicopatia.